Antena 1 Notícias. Bom dia! Principal destaque dos portais de tecnologia nos Estados Unidos, a Meta reconheceu que usou postagens públicas em suas plataformas Facebook e Instagram para treinar seu novo assistente virtual de inteligência artificial. O presidente de assuntos globais da empresa, Nick Clegg, disse que a equipe usou apenas postagens públicas e evitou postagens privadas que foram compartilhadas com amigos e familiares, bem como mensagens privadas para treinar o bot de IA da empresa, de acordo com o relatório publicado pela Reuters. As empresas de tecnologia têm sido criticadas nos últimos meses por relatos de que têm usado informações da internet para treinar modelos de IA que são capazes de classificar uma enorme quantidade de dados. Em alguns casos, as varreduras de dados resultaram em ações judiciais, segundo a agência de notícias, especialmente quando a IA é acusada de reproduzir materiais protegidos por direitos autorais. Christopher Alexander, diretor de análise do Pioneer Development Group, disse à Fox News Digital que a IA precisa de quantidades impressionantes de dados de treinamento, então as postagens dos usuários são uma maneira ideal de alimentar a fera. A reportagem da Fox, John Schwepp, diretor de políticas do American Principal Project, afirmou: a Meta parece estar construindo sua IA com base nas postagens, fotos e dados pessoais de seus usuários. Mas foi realmente nisso que os consumidores se inscreveram? Questionou. Para o especialista, a América está num ponto crítico semelhante quando as redes sociais entraram em cena há quase 20 anos e lançaram a maior experiência social da história da humanidade. Ou o Congresso age agora e dá ao povo americano supervisão sobre a tecnologia, ou os americanos serão mais uma vez deixados à mercê dos senhores tecnológicos, frisou Schwepp. Mais destaques das agências internacionais. Após 3 anos de paralisação nas negociações, os países da União Europeia fecharam um acordo considerado fundamental para avançar na reforma do Pacto de Migração e Asilo, um dos principais assuntos das agências de notícias na quarta-feira. O novo pacto visa prolongar a duração da detenção de imigrantes nas fronteiras externas do bloco e, ao mesmo tempo, fazer com que os países menos afetados contribuam para amenizar a crise. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, mais de 1.000 migrantes chegaram em Ciudad Juárez, na fronteira entre México e Estados Unidos, após uma viagem de 10 dias em um trem de carga. Segundo a agência France Press, muitos migrantes sem documentos, em sua maioria venezuelanos, são procedentes da região central do México. Eles chegaram ao local com a esperança de conseguir entrar no território americano. No Oriente Médio, centenas de mulheres israelenses e palestinas protestaram juntas em Jerusalém, perto do Mar Morto, na Cisjordânia ocupada, pela paz entre os seus povos. A ONG Aliança para a Paz, que participou da marcha, incluiu as 2 organizações que convocaram as militantes, o movimento israelense Women Wage Page e a associação palestina Women of the Sun. Segundo os organizadores, esta é a primeira vez que foi estabelecida uma verdadeira parceria entre mulheres israelenses e palestinas em pé de igualdade. E os destaques do noticiário econômico: as bolsas da Europa fecharam mais uma vez em queda na quarta-feira, diante de informações sobre a economia dos Estados Unidos e também com pressão de ações do setor de energia em meio à forte queda do petróleo. A commodity afundou mais de 5% no mercado internacional após reunião da OPEP, que recomendou manutenção de estratégia de produção. E no Brasil, pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria mostra que os indicadores industriais de agosto apresentaram perda de dinamismo na atividade econômica do setor. De acordo com o levantamento, o faturamento real da indústria da transformação cresceu 0,6% em agosto. Apesar do avanço no mês, o faturamento real segue alternando resultados negativos e positivos, avaliou a CNI. Na comparação com agosto do ano passado, o indicador registra queda de 2,5%. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando com informações da rede BBC de Londres, ainda sobre a crise migratória global. O Paquistão ordenou que centenas de milhares de afegãos que vivem em situação irregular no país devem deixar seu território antes de 1º de novembro ou serão deportados. A medida foi anunciada no momento em que o governo paquistanês enfrenta um aumento nos ataques atribuídos a grupos que operam no Afeganistão, uma acusação que o governo talibã em Cabul negou.
Outro destaque da rede britânica: os Estados Unidos anunciaram sanções a 25 empresas e indivíduos sediados na China, supostamente envolvidos na produção de produtos químicos utilizados para fabricar fentanil. A droga, um opioide potente usado como analgésico ou sedativo, desempenha um papel importante na crise de saúde que afeta muitos americanos. A China criticou as sanções, dizendo que o problema está enraizado na própria cultura americana. Destaque da Fox News dos Estados Unidos: a agência de espionagem americana inaugurou um novo Centro de Segurança Nacional de Alta Tecnologia. A Central de Inteligência Artificial da NSA deverá proteger os sistemas do país contra ameaças externas. O general do Exército, Paul Nakasone, diretor da agência, disse à Associated Press que o novo centro poderia ser incorporado ao existente Centro de Colaboração em Segurança Cibernética, que trabalha com o setor privado e parceiros internos para fortalecer as defesas contra rivais próximos, como China e Rússia. Outro destaque que ganhou muito espaço na imprensa americana: mais de 75 mil trabalhadores sindicalizados da empresa de saúde Kaiser Permanente entraram em greve, dando início à maior paralisação de profissionais da área na história dos Estados Unidos. A paralisação de 3 dias envolve enfermeiros, farmacêuticos e técnicos de laboratório em 5 estados e em Washington, D.C. Quase 13 milhões de pacientes poderão ser afetados pela greve, que segue as negociações contratuais paralisadas entre os sindicatos e a empregadora. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.